Paz do Senhor. Amém. Aí eu vou. Ainda trago para você um vidrinho do ar que Jesus respirou. Vamos lá. Porque Deus. Vamos. Porque Deus faz muitos santos, não todos, muitos santos prosperar. Haverá quem diga, o Antigo Testamento não promete que Deus fará seu povo prosperar? Verdade. Deus aumenta o nosso capital. O que está acontecendo, Júlia? Tudo bem? Deus aumenta o nosso capital para que, dando, possamos provar que nosso capital não é o nosso Deus. O problema maior é o amor ao dinheiro. O amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Quando nós doamos, aí prova que não é. Você é a mesma coisa do jejum. Comer é bom demais, mas quando você decide se abster de alimento em prol de um relacionamento com o Senhor, você está dizendo para Deus o quê? E para o seu corpo: quem manda na minha carne não é a minha carne, quem manda na minha carne é o Senhor. Carne. Deus não faz prosperar o negócio de alguém para que ele possa trocar de um carro popular para um carro de luxo. Deus não faz isso. Você pode trocar um carro popular por um carro de luxo com seus recursos, sem problema. Mas não é o objetivo primário de Deus. Deus faz negócios prosperarem para que milhares de povos ainda não evangelizados possam ser alcançados com o Evangelho. Ele faz um negócio prosperar para que 12% da população mundial possa dar um passo para trás, afastando-se do precipício da inanição. 12% da população mundial não tem nada para comer. Morre de fome. 12%. Se nós estivermos pensando em 8 bilhões de pessoas, 800, 900 milhões de pessoas não têm um pão para comer. Nada. E nós comemos e esbanjamos. Quando a gente vai num quilo, você começa a colocar, em especial crianças, porque elas têm que ser educadas, começa a colocar comida no prato e depois deixa a comida no prato. Tanto deixar a comida no prato ou comer em excesso é pecado. Cuidado com churrascaria. Porque na churrascaria você fala assim: eu vou comer para pagar aquilo que eu estou gastando. Compensar, obrigado. Não, compensar. Mas comumente falando, para dar prejuízo. Para dar prejuízo, tá? Se você gosta de comer, coma, mas não é esse o pensamento que a gente vai. Porque se você estivesse na sua casa, você iria comer aquele tanto ou você iria pensar na mistura do outro dia? Sou pastor e não economista, apesar de ser formado em administração. Por isso vejo o meu papel hoje em dia como James Stewart, um cristão do passado, viu na Escócia há 3 décadas atrás. É função dos economistas e não dos pregadores elaborar planos de reconstrução, mas, enfaticamente, é função do pregador despertar as pessoas em terras longínquas para que acordem para a formidável piedade de Jesus, para que abram seu coração à doação pela compaixão divina que faz brilhar sua santidade em torno dos oprimidos e sofridos. Então não basta apenas nós orarmos por aqueles que sofrem e padecem. Nós temos que também lançar os recursos para que eles possam ser mantidos. Um missionário, no campo missionário, ele não precisa de tanto recurso assim como nós temos aqui na terra. Então nós ajudamos o missionário que vai para Moçambique, e aquilo que eu já falei, até foi o Nicolas que me questionou, com R$30 você alimenta uma criança na África por 30 dias. É absurdo a gente não atentar para essa situação. E volto a dizer, ninguém está falando que você não pode ter uma vida abençoada, você não pode decidir sair com a tua esposa, ou sair sozinho, entendeu? E gastar R$100 num jantar. Não é nada disso. É só questão de você ter sempre a consciência de que existem outras pessoas além de você. Esse é o pensamento. Não há lugar para a pregação despida de fraqueza ética e de paixão social. Não há palavra pregada sem uma ação social junto. Não existe.
eu pego o amor de Deus para você e você não consegue compartilhar o amor de Deus com os próximos, alguma coisa está errada. Nosso chamado, um estilo de vida pronto para a guerra. Se você estivesse às beiras de uma guerra, você iria se preocupar com as coisas que você se preocupa? Você sabia que pode ser que amanhã seja deflagrada uma guerra civil no Brasil? Sabia. Será que isso é preocupante para você ou você continua preocupado com o seu dia a dia, com as suas coisas? Nós temos que trabalhar com níveis de prioridade. Então não é que a manutenção da nossa família, da nossa casa, ela não é necessária ou não tem que ser pensada, arquitetada. Mas eu não vou fazer um projeto de vida 2023, como muitas igrejas fazem, porque você já tem os seus planos. Eu não preciso trazer mais à tona aquilo que brilha no teu coração, que é você mesmo. Então a gente tem que falar das coisas do próximo, não sua. Tenho que amar o próximo como a mim mesmo, mas eu já me amo demais. Você acha que é necessário fazer um plano de vida 2023 para você? Ou você já viu algum plano de vida 2023 em alguma igreja falando sobre a doação a mais na obra missionária? Ou sempre era um propósito eu e eu de novo? Então poderíamos fazer um projeto, até uma boa ideia. Projeto para 2023, quantos missionários nós vamos alcançar em 2023? Quanto nós vamos despender do nosso recurso mensal para abençoar a obra missionária? Quanto nós vamos separar dos recursos para juntar o dinheiro e lá na favela, lá entregar nas mãos do pastor Marcelo para ele fazer? É uma ideia. Alguém precisaria tomar frente. Então, a bola está com vocês. Se você tem alguma ideia, se você tem alguma coisa que arde no teu coração, pastor, eu tenho um projeto assim, vamos montar isso, vamos fazer aquilo, entendeu? E a gente vai pegar uma parte desse recurso que a gente tem, a gente vai fazer isso. Se o Moisés estivesse mais perto, a gente podia abrir uma coisa social aqui, mas não precisa ser aqui, porque o objetivo é fazer a obra. Então, se o Moisés tiver uma ideia, eu quero ensinar pessoas carentes lá a bater na cara dos outros para a glória de Deus. Não, tá? Não, que é isso? Mas não, entendeu? A pessoa se defende, né? Ele defende. Entendeu? Se você tem um projeto na tua cabeça, eu vou fazer um negócio tal, eu preciso de um recurso assim, assado. Vamos fazer. Mas já tem. Entendeu? Vamos fazer. Entendeu? Vamos desenvolver. Não é chegar e falar, pastor, eu tenho um projeto aí. Eu falei, e aí? Não, é para você fazer. Não é para eu fazer, não. É para você fazer. Então, pense nessas coisas. Nós temos recursos, Deus tem nos abençoado. Então, pense nessas coisas, para que a gente possa estar abençoando vidas. O foco não é a nossa igreja. O foco é onde você estiver. Então, definiu-se fazer o evangelismo aqui na praça. Porque a Menisa trouxe a ideia e ela mora aqui. Mas se fosse fazer em Santa Maria, não tem problema não, gente. A igreja lá, tal, a gente sabe que é uma igrejinha abençoada, tal. Pastor, nós queremos fazer na igreja lá do... Olha que lindo. O pessoal lá do Guará quer fazer um trabalho evangelístico aqui para ajudar você a aumentar os membros seus. Olha que legal. Entendeu? Posso carimbar os folhetinhos com o endereço da sua casa, da sua igreja? Entendeu? São opções que a gente tem. Tá? A referência à guerra não é apenas retórica, um novo estilo de vida pronto para a guerra. Não é apenas uma ilustração. Precisa-se hoje em dia especificamente de um estilo de vida pronto para a guerra. 1 Timóteo 6,8. Já leu isso? Já então Rafael. Era o Moisés. Não. Ele abandonou o posto dele. 1 Timóteo 6,8. Pastor, vamos ler de novo. Quem sabe uma hora você decora. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Contentes, satisfeitos, alegres. Eu sou abençoado de Deus. Eu não faço parte dos 12% da população mundial que não tem nada para comer. Tá? Usamos a expressão necessidades mais simples da vida no começo desse capítulo, porque Paulo, nesse texto de 1 Timóteo 6,8, ele diz, tendo sustento e com o que vestir, sejamos contentes. Essa ideia de simplicidade, contudo, ela pode ser enganosa. Entendo que ela se refere a um estilo de vida que não se carrega de coisas que não são essenciais, e o critério para o que é essencial
não deve ser a antiga simplicidade, mas a eficiência para tempo de guerra. Então, cada um tem uma simplicidade diferente. Não adianta eu querer que você iguale o seu padrão social a uma pessoa que tem menos recursos, ou que aquele que tem mais recursos diminua. Não é isso que está sendo falado. Cada um tem um padrão de vida dentro da nossa igreja. Você conhece o seu padrão, você conhece aquilo que te é essencial. E aquilo que é essencial você tem que batalhar para manter. Mas fora do que é essencial, você não tem necessidade de você ficar mantendo e mais e mais e mais. Um cristão do passado ilustrou essa ideia do estilo de vida pronto para a guerra. Tem um navio que aparece bastante nos filmes dos Estados Unidos na época dos faroeste e tudo mais. Chamava The Queen Mary. O Queen Mary, ancorado no porto de Long Beach, na Califórnia, é um museu fascinante do passado, usado tanto como navio de luxo em tempos de paz, como para transporte de tropas durante a Segunda Guerra Mundial. Sua condição atual de museu, do tamanho de 3 campos de futebol, serve de contraste impressionante entre o estilo de vida apropriada em tempos de paz e tempo de guerra. No tempo de abastança, você pode ousar mais. No tempo que você está em guerra, você retroage. Em um lado da divisória desse barco, você vê o salão de jantar reconstruído para retratar a disposição das mesas em tempos de paz, para uso dos ricos, refinados, para quem a disposição brilhante de facas, garfos e colheres não tinha segredos. Então, esse barco, ele foi usado nos tempos de guerra e foi usado nos tempos de paz. Em paz, era a realeza que usava aquele barco. Nos tempos de guerra, eles tiravam tudo e carregavam só tropa. E aí nesse museu, eles construíram uma divisória, em que tem de um lado o estilo de guerra, de um lado o estilo de paz. Você tem que saber em que ambiente você tem que estar na sua vida em cada momento. E se você estiver no tempo de riqueza e for te exigido que você vá para o tempo de paz, você vai, mas se você estiver no paz, estiver com a abastança e você for levado para o tempo de guerra, vá com tranquilidade. É o que o apóstolo Paulo fala: eu sei viver com riqueza e com pobreza, com saúde e com doença, que é mais ou menos a declaração de amor dos casais, jovens casados, né? Amo você na alegria e na tristeza, na saúde e na pobreza, até que a morte nos separe. Tá? Poucos dão continuidade. Do outro lado da divisória, as evidências da austeridade do tempo de guerra estabelecem o forte contraste. Uma bandeja de metal com baixos relevos substitui 15 pratos e molheiras. Do outro lado, beliches de não apenas 2 camas, mas 8 explicam como a capacidade para 3.000 pessoas dentro do tempo da abastança aumentava para 15.000 soldados. Como essa transformação deve ter sido repugnante para os senhores dos tempos de paz. Isso nos incomoda. Quando você tem que adequar a sua vida para um tempo de dificuldade. Porque o Senhor, Ele permite que a nossa vida tenha altos e baixos. Nós temos o tempo da juventude, em que nós temos mais fôlego e vigor, e nós fazemos e estamos, mas nós também temos o tempo da idade mais avançada, em que a nossa adrenalina, a nossa força, ela reduz. Como essa transformação deve ter sido repugnante para os senhores dos tempos de paz. Para efetuá-la foi necessária uma emergência nacional. A sobrevivência de uma nação dependia dela. A essência da grande comissão lá do Evangelho de Mateus, hoje em dia, é que a sobrevivência de muitos milhões de pessoas dependem da sua vida, das suas decisões. No dia do Senhor, no dia do juízo, Ele vai mostrar isso para você. E vai mostrar para mim. Por que nós deixamos de fazer tanto e nos preocupamos com coisas tão baixas e tão pequenas? Isso em todas as esferas. Estamos em guerra, isso é uma realidade. Não é a batalha espiritual dos demônios, aquele negócio, é o gafanhoto, não é nada disso. Nós estamos em guerra. Primeiramente com a nossa própria carne. Tá? A primeira guerra nossa é contra a nossa própria carne. Porque você quer conforto. Eu quero conforto. Eu quero o melhor para mim. Então nós temos essa luta natural. Toda essa conversa sobre o direito do cristão de viver cercado de luxos como filho do rei
soa vazia quando nós pensamos nessa atmosfera de guerra espiritual. Essa guerra entre salvos e não salvos, entre pessoas que estão morrendo de fome. Se você for levado a uma condição de revés financeiro, eu tenho certeza que você não vai se preocupar com coisas grandiosas, mas você vai se preocupar em ter a comida do outro dia. Isso é vazio principalmente porque o próprio Rei, Jesus Cristo, tirou todos os trajes supérfluos para entrar na batalha. Ele se despojou da sua majestade. Ele tirou todo aquele vestimento celestial para ele poder se travestir de um homem, ser um homem aqui, entendeu? E viver como nós vivemos. É mais proveitoso pensar em um estilo de vida de guerra do que em um mero estilo de vida simples. A simplicidade pode estar muito voltado para dentro e não trazer benefícios para ninguém mais. Um estilo de vida de guerra implica que há uma causa grande e digna pela qual vale a pena gastar-se e ser gasto. 2 Coríntios 12, 15. Dois, 12, 15. 2 Coríntios 12, 15. Eu, de boa vontade, me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amável? O apóstolo Paulo está falando, eu já me desgasto bastante. E ele fala, vou gastar mais ainda. O meu objetivo é fazer o melhor. O meu objetivo é trazer mais almas. O meu objetivo é ser mais semelhante a Cristo. Outro cristão afirma, a sociedade ocidental atualmente é mais do que nunca um salve-se quem puder. Eu só consigo olhar para a minha situação, para a minha vida. Por isso que a palavra de Deus diz que se você tiver com o que ajudar o seu irmão e você não fizer, você é pior do que o ímpio. E se nós tivermos que ajudar primeiramente, nós ajudamos os de casa. Depois nós ajudamos os de fora. Então nós temos que primeiramente, se você identifica que alguém dentro da nossa igreja está passando algum tipo de necessidade, nós temos que ajudar. Não há, graças a Deus, aí nós vamos para fora da igreja. Mas será que isso realmente funciona? Você se dedicar mais, você abrir mão dos seus desejos, suas necessidades, dos seus desejos, suas vontades. As sociedades subdesenvolvidas sofrem de certos tipos de doença que a gente não vê no nosso ciclo de vida, né? Tuberculose, subnutrição, pneumonia, parasitas, tifo, cólera, malária, a gente não vê isso. Pode ter uma dengue voando aí, um pernilonguinho, alguma coisa desse tipo, entendeu? Mas você não vê essas doenças que afligem tanto regiões mais subdesenvolvidas. Os países ricos praticamente inventaram um tipo completamente novo de doenças. Obesidade, problemas cardíacos, derrame, câncer do pulmão, doença venérea, diabetes, cirrose hepática. Por que vem a cirrose? Por que ocorre a cirrose hepática? cachaça, Vício em drogas, alcoolismo, divórcio, crianças em risco, suicídio, assassinato. Você pode escolher qualquer uma ou então inventar uma nova, porque o que os caras mais fazem é inventar novas doenças que não são doenças, são comportamentos humanos diante de o que? Um Deus longe, um coração ingrato. Ingratidão gera doença. A pessoa, quando não consegue ver Deus, ela se sente desesperançosa e ela fica depressiva. A depressão, ela é real. Nós temos a doença física, depressão, que vem de variação hormonal e tudo mais, mas nós temos a doença que ela é emocional. E ela existe, é verdadeira. Mas ela seria, entre aspas, facilmente tratada a partir do momento em que houvesse um acompanhamento e um cuidado e ela pudesse se aproximar realmente de um Deus que traz esperança para a vida dela. Mas as pessoas, elas não têm esperança. Elas não sabem no que crer. E aí a gente viu lá os relatos, lá quando o Brasil perdeu o jogo, todo mundo ficou triste, tá? Mas pessoas chorando, desesperadas.
Pessoas desesperadas. Vários vídeos na internet de crianças chorando copiosamente. E quando morreu o pai dessa criança? Como é que essa criança vai lidar? As pessoas elas estão criando doenças que não tem remédio que cura. Porque se tivesse remédio que curasse a depressão não estava só subindo. Era simples. Eu estou com depressão, vou lá, tomo um comprimitinho, passou, estou legal, beleza. Não é assim. É só você olhar as estatísticas. Só aumenta a depressão, síndrome de pânico, ansiedade. Eu vi lá no grupo, eu estou ansioso. Não, mas não desse jeito. Mas as pessoas elas vão alimentando essa ansiedade via lá. Ai, eu estou aqui morrendo de ansiedade. Deixa eu falar. Não é jeito de falar. Não é jeito de falar. Tá? Porque a boca fala, ponto. Ou a menos que a palavra de Deus não é verdadeira. Não, você está radicalizando muito. Não sou eu que radicalizo, é a palavra. Se você fala muito de um assunto, eu não estou pegando exemplo seu, tá? Nunca vi você falar sobre ansiedade em lugar nenhum, nunca tratamos de ansiedade, não é isso. Mas se você começa a falar muito sobre um assunto, aquilo é verdade para você. Você só fala daquilo que você tem afinidade ou aquilo que você vive o tempo inteiro, senão você não fala. Talvez seja por isso que você não fale tanto de Deus. Essa foi forte, hein? Sim, nossa. Talvez seja. Porque você não fala, você não lê, você... Quando você vai voltar a ler, filha? Você vai esperar a menina fazer quanto tempo? Minha querida, até a semana que vem eu acho que a gente fecha a primeira vez a Bíblia, hein? Será que isso realmente funciona? As sociedades subdesenvolvidas têm as doenças verdadeiras e os países ricos têm criado novas doenças. Máquinas que economizam mão de obra provaram ser instrumentos de morte. Nossa prosperidade nos possibilitou tanto a mobilidade quanto o isolamento da família e, em consequência, nossas varas de família, nossas prisões e nossas instituições de saúde mental estão superlotadas. Por que com tanta evolução do ser humano a gente tem tanta pessoa presa, tanta pessoa trabalhando com divórcio, com problema de divórcio, tanta pessoa com problema de saúde mental? Como é que é essa sociedade que só evolui, só cresce e ela só piora em qualidade emocional? Você pode ter um carro que ele dirige sozinho, mas você não tem saúde para você sentar no carro. Você tem a comida lá, a carne folheada de ouro, mas o seu organismo ele não permite que você coma, porque senão vai te dar um refluxo, porque você é tenso o tempo inteiro, todo o tempo. Ao salvarmos a nós mesmos, praticamente perdemos a nós mesmos. E a palavra de Deus fala de outra maneira. Se você quiser salvar, se você ganhar a sua vida, perdeu a... É eu que estou falando? É a palavra. Se você tentar se respaldar e se blindar de todas as formas, você vai morrer dentro de um cercado sozinho. Fala. Não, nessa fala que você está falando, esse ciclo, não sei, se Deus não agir, vai ficar nessa giratória o tempo todo, porque essa insaciedade é uma coisa que consome cada vez mais, então, porque é só Deus, né? Então, ela vai tentando preencher de todas as formas, é uma giratória que não acaba, não tem freio, né? Não tem freio para quem? Para os que não são filhos. Porque o que ele tinha que fazer, ele já fez. Que foi entregar Cristo para nós. Não tem mais nada a ser feito. Você está esperando que Deus faça mais o quê? Ele já entregou o seu próprio filho para morrer na cruz do Calvário. Não há nada mais a ele fazer. Ele já fez tudo. Ao salvarmos a nós mesmos, praticamente perdemos a nós mesmos. Quanto temos nos esforçado para salvar os outros? Quanto temos nos esforçado para salvar outras vidas? Veja que o lema que nós evangélicos usamos: ore, contribua ou vá. Permite às pessoas apenas orar, se chegarem a optar por isso. E não é só isso que você pode fazer. Oração é importante? Sim. Mas o verbo, a palavra oração, ela é composta de uma atitude de orar e também no sentido de agir, de você colocar em prática coisas que você pode fazer.
Mas é tão pouco, não importa. Se você fizer um mínimo, já é mais do que o zero, o que acontece. Em comparação, o grupo de oração dos amigos missionários no sul da Índia tem 8.000 inscritos nos vários grupos e sustenta 80 missionários de tempo integral no norte da Índia. Se a nossa igreja, Igreja Cristã Semente de Vida, se a nossa igreja, que tem uma riqueza por cabeça muito menor, fosse fazer isso bem feito, nós estaríamos ajudando não um missionário, mas mantendo esse missionário. Se nós nos dispusermos a fazer isso, perguntar para ele assim: quanto você precisa para a manutenção da sua vida? Preciso de R$3.000. Está conosco. Mas eu não posso fazer isso sem vocês me darem esse respaldo, porque senão eu estou sendo responsável. Então nós temos muitas formas de agir. Falamos da condição do Moisés, falamos da condição da ação social, falamos no sentido de missionários, mas vocês têm que despertar isso no coração de vocês através da oração. Mas se vocês estão pensando apenas em vocês, como que vocês vão despertar algo? Como que vocês vão conseguir pensar em alguma coisa além de vocês? Apesar da pobreza real deles lá da Índia, esses irmãos indianos estão enviando 50 vezes mais missionários transculturais do que nós. E eles são extremamente pobres. O que quero mostrar aqui é que aqueles que estão incentivando os cristãos a buscar um estilo de vida luxuoso nos tempos de paz, entenderam errado tudo que Jesus ensinou sobre dinheiro. Se você acha que o propósito de Deus para a sua vida, André, é ter 50 caminhões, você está entendendo o evangelho totalmente errado, a menos que você utilize esses recursos primeiramente para a provisão da sua casa, para a provisão da igreja e abençoar vidas. Se Nicolas e Felipe entenderam que esse negócio do ônibus veio para vocês simplesmente para que vocês possam ser mais prósperos e andar com um carro mais zero, é melhor você continuar andando com o teu carro que está aí, você ter um tesouro no reino dos céus, do que você ter uma BMW parada aí e estar com o coração vazio, com discussão e briga. Então essas coisas nós temos que parar para pensar no âmbito de cada um de nós, independente da quantidade de recursos financeiros que você tenha. O que quero mostrar aqui é que aqueles que estão incentivando os cristãos a buscar um estilo de vida luxuoso em tempos de paz entenderam errado tudo que Jesus ensinou sobre dinheiro. Vai falar uma coisa dessa na igreja do coração lá do Moisés, lá que ele vai de vez em quando lá no bispo, não? Que eu era. Você gosta, né? Ele nos chamou para perdermos nossa vida a fim de a ganharmos de novo. E o contexto com certeza tem que ver com o dinheiro. Marcos 8,36. Como que eu perco a minha vida para ganhar de novo? Marcos 8,36. 36. Que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta? Amanhã você recebe uma herança, você faz um baita negócio e você tem 50 mil reais na conta lá. E recebo. Entendeu? E aí na noite você morre. Vacilou. Tá amarrado. Aí isso eu não quero, né? A coisa ruim eu não quero, né? Não, se for assim, pode ficar com 50 mil. Louco hoje. Hoje mesmo perderão a sua alma. A maneira que Jesus se refere de perdermos a nossa vida é cumprir a missão de amar como Ele amou. Seja rico em boas ações. Isso nos leva à última exortação que Paulo faz aos ricos. 1 Timóteo 6,16, 6,18. Pedro, João. 1 Timóteo 6,18. Você nem viu, né, Ingrid, que eu mandei mensagem que sábado ia ler. Ah, não, é porque eu não sei disso. 1 Timóteo 6,18. E pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos para repartir. Uma vez libertos do ímã do orgulho e com a esperança colocada em Deus e não no dinheiro, somente uma coisa pode acontecer: o dinheiro vai fluir livremente para multiplicar a vontade de Deus. Se você se liberta disso,
Você não fica preso com essa condição. Será que eu tenho dinheiro para pagar o aluguel amanhã? Será que eu vou ter dinheiro para comer? Você se liberta dessas coisas, você pode abençoar. E aí você pode perguntar, e a minha casa de campo? E o meu carro? Essa é a minha vontade de ir para Paris. Pena que a Alex não está indo. E a minha vontade de ir para Paris? Pode ir para Paris, não tem problema. O que o pastor dirá ao seu povo sobre a compra e posse de 2 casas em um mundo em que 2.000 pessoas morrem de fome todos os dias, em que as agências missionárias não conseguem atingir mais povos não alcançados por falta de fundos? O foco não é a sua prosperidade material. Amós 3,15. Dá-lhe uma. Derrubarei a casa de inverno com a de verão, as casas de marfim perecerão e as grandes casas serão destruídas. Então Deus está falando o quê? O excesso financeiro vai ser derrubado. Era você, Wallace. É paciência, já foi. Lucas 3,11, é mais fácil, hein? Novo Testamento, hein? Lucas 3,11. É. E a pergunta primeira é: o que o pastor dirá para um membro da igreja a respeito de comprar 2 casas para ele nesse mundo em que as pessoas estão morrendo? A primeira coisa ele fala é que Deus vai destruir a condição da prosperidade falsa. Segunda, Lucas 3,11. Respondeu-lhes: quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Ou seja, para que você quer 2 casas? Desculpa. Tá? Desculpa, é que eu tenho só o recorte aqui do versículo. Quem tiver 2 túnicas, reparta com quem não tem. Para que você quer 2 casas? Depois ele pode contar a história da família de uma cidade chamada lá nos Estados Unidos de São Petersburgo, na Flórida, que começou a preocupar-se com a carência de moradia dos pobres. Venderam a segunda casa que tinham em outro estado. Eita, hoje está falando. É o cantor lá. Venderam a casa que tinham em outro estado e usaram o dinheiro para construir casas para diversas famílias no seu bairro. Mais adiante ele pode perguntar: é errado ter uma segunda casa que fique vazia todo ano? E responder: pode ser que sim, pode ser que não. Não tornará as coisas fáceis criando uma lei. Então hoje a gente vê o movimento lá do Sem Terra que ele fala: você tem 2 casas, você não precisa de 2. Eu vou tomar conta disso. Não é esse o raciocínio. Eu fico imaginando esse cara cantando e o Ali junto. Imagina? O Ares é um cara gente boa, mas ainda bem que ele não está no Ministério do Louvor, né? Cada um no seu lugar. Claro. E aí, eu não vou continuar relatando, mas ele começa a mostrar uma série de situações que levam a pessoa a ficar meditando sobre que condição. Dá uma encostadinha, Moisés, por favor. Dá uma encostadinha porque o cara está empolgado. Ainda bem que está empolgado agora. Uma série de situações que tem que levar você a pensar no como você investe o seu dinheiro e no que você faz com o seu dinheiro. Há 3 níveis de como vivemos com bens, com coisas. Primeiro, você pode roubar para tê-las. Segundo, você pode trabalhar para tê-las. E terceiro, você pode trabalhar para ter e para poder dar. 3 níveis. Está fazendo flexão igual essa? Nós temos 3 níveis de vida, de posse, de forma de agir dentro das nossas vidas. Ou nós roubamos para ter as coisas, ou nós trabalhamos para ter as coisas, ou você trabalha para ter as suas coisas e também para doar e ajudar pessoas. Quase todas as forças da nossa cultura pressionam a viver neste nível. Que nível? Eu tenho que trabalhar para ter. Eu tenho que trabalhar para ter. Sou eu. A questão não é quanto alguém ganha. Grandes empresas e altos salários são uma realidade do nosso tempo, mas não são necessariamente maus. Eu não tenho nenhum problema em você ser próspero. Nenhum problema. Mal é ser induzido a pensar que um salário de 10 mil por mês tem de ser acompanhado por um estilo de vida de 10 mil reais por mês. Nem 15, mas 10. Já contei essa história, vou contar de novo. Quando nossa igreja começou,
Uma pessoa congregava conosco, chegou e falou assim: pastor, está tudo muito bem, o senhor está ensinando a gente, mas uma hora o senhor vai ter que começar a receber salário, porque eu fiquei 6 meses recebendo um seguro-desemprego lá, né? E quem vai definir isso, se a igreja não falar o que é justo, vai ser eu. Porque ontem eu tive um aumento de salário, eu ganhava, mais ou menos, eu ganhava 2 e agora eu estou ganhando 10. E eu sei que esses 10 mil reais foi dado por Deus para que eu honrasse o Senhor como pastor no seu salário. Eu falei, caramba, meu, começamos bem o ministério, né? Eu falei assim, estamos ainda numa condição assim, né? Sem membro, sem ninguém, o cara já fala um negócio desse, eu falo assim, realmente Deus está comigo. Pois é. Na outra semana ele já não veio mais. Na outra semana ele não veio mais. Porque recebeu uma chamada profética, não sei de onde e tal. O cara vai dizer, eis que te digo que a âncora que você colocou naquele lugar, Deus manda tirar e a âncora de colocar a âncora aqui. E ele falou, beleza. E aí ele veio falar comigo assim, pô, pastor, como Deus é injusto, né? Eu falei, por quê? Pô, eu estou tão abençoado contigo aqui e ele me tira daqui para ir colocar lá. Eu falei, Está perdido, coitado. Está perdidão. Deus nos fez para sermos condutores da sua graça. O perigo está em pensar que o canal precisa ser revestido de ouro. Não precisa, o plástico dá conta do recado. Você não precisa ser um canal de ouro, você pode ser um canal de plástico, porque o líquido, eu estava falando isso na sala de aula. Se você vai lá numa fast food, você compra alguma coisa para beber, ou um café, ou um suco, qualquer coisa, entendeu? E você recebe lá a medida, lá naquele copinho lá com um canudinho, não importa a embalagem, não importa a tampa do copo, não importa o canudinho, o que importa é o quê? O que tem dentro. É o que está dentro que importa. E depois que você usa o que tem o conteúdo, o que você faz com o resto? Joga fora, lança fora. Vivendo à beira da eternidade, para a gente finalizar esse tema. Nossa última ênfase nesse resumo deve ser esta. Em 1 Timóteo, o propósito de Paulo é nos ajudar a pôr as mãos na vida eterna e não soltá-la mais. Paulo nunca perde tempo com coisas que não sejam celestiais. Ele vive à beira da eternidade, por isso que ele vê as coisas com tanta clareza. Ele está ali como um porteiro de Deus e nos trata como cristãos racionais que buscam o prazer. Você quer uma vida que é uma vida de verdade, não é? Verso 19. Deixa eu ver se é esse texto. Vamos lá, 1 Timóteo 6. Deixa eu ver se é isso. Eu acho que é. É porque eu não anotei aqui. Heloísa. 6. Espera aí. Deixa eu ver se é isso mesmo. Fala dos perigos das riquezas. Você quer uma vida que é vida de verdade, não é? 1 Timóteo 6,19. 6,19, 10 a 9. Que acumulem para si mesmos tesouros, sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. A sua vida não é primariamente aqui na terra. Você não quer ruína, destruição e dores interiores, não é? Verso 9 e 10 desse mesmo texto. 1 Timóteo é o que? Versos 9 e 10. 6, 9 e 10. É você, Lúlio. Rô. Capítulo 6, verso 9 e 10. Caiu isso não, Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação, que se lava em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína Acabou a bateria. e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram pelos deuses. Você quer todo o lucro que a vida cristã pode dar, não é? Verso 6. Que verso 6? 6. Acabou a internet, acabou a minha bateria. Não dá tempo. Não vale a pena. Vai ter que mandar um outro link, não vale a pena. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6. É o mesmo texto que nós estamos lendo. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento. Você quer todo o lucro que a vida cristã pode dar? Então não se apoie no dinheiro. Nós devemos usar a moeda do prazer cristão com sabedoria. Não deseje ser rico
Contente-se com o suprimento das necessidades mínimas de uma vida em época de guerra. Ponha toda a sua esperança em Deus. Cuide-se para não ficar orgulhoso e deixe sua alegria em Deus transbordar em riqueza de generosidade para com o mundo perdido e carente. O resumo é: não se apoie nas coisas materiais, mas se apoie nas coisas divinas. Amém? Senhor Deus, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Te louvamos, Pai querido, pelo teu amor e tua graça. Queremos, Pai, pedir que o Senhor nos guie, nos oriente, nos abençoe, nos dê direção. O Senhor fale conosco, o Senhor nos conceda, Pai querido, mais e mais da tua graça, do teu amor. Consagramos, Pai querido, a nossa vida a Ti, diante, Pai, das riquezas, diante da prosperidade. Que o Senhor nos conceda mais e mais do teu amor e da tua graça. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus.